versículo 1 ao 16. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: Tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus, esse é o nosso texto base da lição, em que nós estaremos trabalhando, e é importante nós sabermos o porquê do novo nascimento. Por que o homem precisa nascer de novo? Isso é o fundamento, é o alicerce do nosso estudo. O porquê, qual a razão, qual a necessidade que o homem tem de nascer de novo. Nós sabemos que Deus criou o homem reto. Se você está com sua Bíblia em casa, abra em Eclesiastes, no capítulo de número 7, no versículo de número 29. Eclesiastes 7, 29. Nós estaremos treinando também, mesmo de casa, a leitura bíblica e o manuseio da palavra de Deus. Então, eu estou dando tempo para você localizar Eclesiastes 7, versículo 29. Leamos a parte A, que diz assim: Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Pois bem, Deus fez o homem reto. Deus, quando cria o homem, quando a gente vê o relato da criação do homem no Gênesis, nós vemos que Deus criou o homem bom. Mas a partir da queda do homem, a partir que o homem cai, ele escolhe, então ele decide por desobedecer a Deus. Havia uma volição, havia uma vontade. Deus coloca o homem no jardim e dá orientações para que ele não comesse de determinados frutos de árvores, que nós sabemos que era a árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. E o homem então peca e ele cai. E Paulo vai nos dizer, quando escreve aos Romanos, abra sua Bíblia conosco aqui, no capítulo 5 de Romanos, no versículo de número 12. Quando o homem cai, e Adão representa a humanidade que foi posta no jardim do Éden, quando Adão cai, leva consigo toda a humanidade. Então, o pecado de Adão, ele é transmitido a toda a humanidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 5, no versículo de número 12, ele vai dizer: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens,
porque todos pecaram. Então, a partir do momento que Adão peca, ele transmite o pecado a toda a humanidade. O pecado original é estendido então a toda a humanidade. Todo homem então, ele passa a estar destituído da glória de Deus. E nós sabemos que o que faz separação entre Deus e os homens, segundo Isaías 59, são as nossas iniquidades. Então as nossas iniquidades, elas nos afastam de Deus. É como se nós estivéssemos aqui fazendo uma analogia. Dois fios. E eu gosto de fazer analogias porque ela torna o ensinamento mais prático. Então é como se nós tivéssemos dois fios encapados. A partir do momento que eu encosto um fio encapado e outro fio encapado, não há contato elétrico. Por quê? Porque ambos estão isolados. Agora, a partir do momento que eu desencapo os fios e encosto um no outro, haverá contato, haverá transmissão de energia. Assim também é com a vida do homem. O homem, nos seus delitos, nos seus pecados, ele se encontra destituído da glória de Deus. É como se ele estivesse com uma capa que impedisse ele de ter acesso a Deus. E essa capa é a iniquidade, essa capa é o pecado. Então, quando o homem cai, quando Adão cai, transmite esse pecado a toda a humanidade, esse pecado nos afasta de Deus. E é preciso então que o homem se volte para Deus. E qual a forma do homem se voltar para Deus? Somente a partir de um novo nascimento. Esse é o tema que nós estaremos estudando hoje, o novo nascimento. Nós vimos então o porquê, a razão pela qual nós precisamos de um novo nascimento. Porque todos pecamos, como nós lemos aqui em Romanos 5,12. Não há um homem sequer, não há um homem sequer que não peque e que não tenha pecado. Portanto, todos precisamos ser regenerados, ter um novo nascimento. E o que é então esse novo nascimento? Esse novo nascimento é um milagre que se dá na vida de quem aceita a Cristo, tornando participante da natureza divina. E esse é outro ponto que a gente precisa explorar, porque o homem destituído da glória de Deus, ele possui apenas uma natureza, a natureza humana. Essa natureza humana o afasta de Deus, porque Deus é Espírito, e para que o homem se relacione com Deus, é preciso que ele tenha uma natureza também renascida, uma natureza divina. Por isso, então, há necessidade da regeneração. Mas como se processa essa regeneração? Como se dá essa regeneração? Nós sabemos que o homem pecou, destituído está da glória de Deus, mas é preciso que o homem se volte para Deus. Então, qual é o remédio, qual é a solução que há para que o homem se volte para Deus? Essa solução, ela já foi dada e ela se chama Jesus Cristo. A justiça de Deus, ela é tão pura, ela é tão forte, que o homem no seu delito e pecado, ele estava condenado à morte. O homem estava condenado à morte, não havia solução para o homem. Romanos 6,23 vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Quando o homem peca, o resultado do seu pecado é a morte física e a morte espiritual. A partir desse momento, o homem não pode se voltar a Deus e há um abismo entre Deus e os homens. E qual a solução, então, para que haja esse reencontro, haja essa religação entre homem e Deus? Essa religação se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. A justiça de Deus apontava para a condenação do homem, mas o amor de Deus, por outro lado, apontava para a misericórdia. Então, como solucionar o problema da justiça e equiparar com a misericórdia? Jesus Cristo, ele faz essa ponte entre a justiça de Deus e entre a misericórdia de Deus. Por quê? Jesus Cristo vem ao mundo, oferece-se em sacrifício para que o seu sangue derramado na cruz do Calvário pudesse remir o pecado de toda a humanidade. E essa humanidade agora então tem uma oportunidade. Essa oportunidade é a regeneração
por meio de um novo nascimento, por meio do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, para dar a oportunidade, oportunizar ao homem se voltar para Deus. Então, nós, quando temos essa oportunidade, nós podemos nos religar a Deus. E isso que nós vamos verificar aqui durante esse estudo. Como proceder esse novo renascimento, ou essa nova natureza que vai habitar dentro do homem. Porque, como nós falamos anteriormente, o homem possui uma natureza, a natureza humana, que o inclina para o pecado. Para que ele se volte para Deus, é preciso que nasça nesse homem a natureza divina. E nós já vimos também que o remédio, a solução, a ponte é Jesus Cristo. Mas como se processa isso? Como se processa esse novo nascimento? Esse novo nascimento, o primeiro processo desse novo nascimento, ele se dá pelo ouvir. E ouvir qualquer coisa? Não, mas ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, se eu não me engano, 17, vai nos dizer, abra sua Bíblia, Romanos 10, 17. Então, o primeiro passo para a ocorrência dessa nova geração é o ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, em outras traduções, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, esse novo nascimento, ele se processa, em primeiro lugar, por meio da palavra de Deus. E aí é a importância de nós como evangélicos, de nós como crentes, levarmos a palavra de Deus, porque ela é o start, ela é o início que vai despertar no homem a necessidade desse novo nascimento. Porque se o homem não ouvir a palavra de Deus, nele não é despertado a fé. Porque, como nós vimos aqui Paulo escrevendo aos Romanos, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. A palavra tem esse poder de penetrar, de fazer divisão entre a alma e o espírito. Então, a responsabilidade que está sobre nossos ombros é de levar a palavra de Deus. Por quê? Quando nós não levamos a palavra de Deus, nós negligenciamos o poder da palavra. E é importante a gente ter isso em mente, porque na parábola que Jesus Cristo faz do semeador, a gente observa que o semeador, ele não estava preocupado em qual terreno a semente ia cair. Quando nós lemos a parábola do semeador, nós vemos que a semente caiu em meio a pedras, em meio a espinhos, em meio a uma terra à beira do caminho, ou seja, em condições não favoráveis ao crescimento. Mas ele não estava preocupado em que terreno a semente ia cair. Ele estava preocupado em semear a palavra. Por quê? Porque o semeador sabe que a sua competência, que o seu objetivo é lançar a semente. Porque quem dá o crescimento não é o semeador. Quem dá o crescimento é Deus. Então, da mesma forma, nós, como semeadores da palavra, devemos semear a palavra em todo o terreno. Por quê? Nós não sabemos qual semente irá germinar. E a partir desse lançamento, que é a palavra, vem a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a partir do momento que se ouve e se gera fé no coração, isso processa uma interiorização da palavra de Deus naquele coração, que vai levar a um novo patamar, a um novo objetivo. E que objetivo é esse? Que objetivo é esse? É o homem se contrastar diante da justiça de Deus. A fé tem esse poder de levar o homem a enxergar quão miserável e dependente de Deus ele é. Quando a palavra brota no coração, quando a palavra germina no coração, ela vai contrastar o homem com a verdade bíblica. E a verdade bíblica diz o quê? Que todos pecaram. E, portanto, todos precisam ser regenerados. E a partir dessa
intronização da palavra, é gerado no homem uma coisa chamada arrependimento. Esse arrependimento se dá inicialmente por meio da fé, que gera no homem esse contraste com a palavra de Deus, que vai confrontar o homem com a verdade de Deus, que vai confrontar o homem com a verdade escrita nas Escrituras Sagradas, que vai apontar o homem como pecador, como necessitado de Deus. E a partir desse momento, essa interiorização, essa internalização dessa palavra vai gerar no homem o arrependimento. E esse arrependimento é fruto da obra do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a palavra nos diz que a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a partir do momento que o homem ouve a palavra de Deus e internaliza essa palavra, é contrastado com ela, o Espírito Santo começa a trabalhar no interior do homem, levando-o ao arrependimento, porque esta é a função do Espírito Santo de Deus, a levar o homem ao arrependimento. E esse arrependimento vai gerar um outro processo. Esse processo se chama justificação. Então nós estamos acompanhando para e passo, na realidade, o processo da salvação do homem, que nada mais é do que um processo de regeneração. Não há como você desassociar regeneração do processo de salvação, porque só é salvo aquele que é regenerado. Então, quando nós estudamos o novo nascimento, nós estudamos também, obrigatoriamente, o processo da salvação. E esse processo da salvação, que se dá por meio de ouvir a palavra de Deus, por meio de ser contrastado com a verdade, por meio do Espírito Santo trabalhando no interior do homem, gerando arrependimento. E a partir desse arrependimento vai surgir a justificação. E o que é ser justificado? Justificado é um termo forense, nós podemos assim dizer, mesmo sendo considerado pecado, porque nós vimos que todos pecaram, portanto, o salário do pecado é a morte. Se todos pecaram e todos mereciam a morte, a condenação era certa. Então, o homem perante Deus, ele chega na condição de réu. Ele não chega na condição de acusado, ele não chega na condição de um indiciado apenas, muito pelo contrário. O homem, quando chega à presença de Deus, ele chega na condição de réu, ou seja, a condenação é certa, mas aí entra a misericórdia de Deus. Lembremos-nos do que eu falei, a justiça de Deus e a misericórdia de Deus estão no mesmo ser, ou seja, em Deus. A misericórdia de Deus, ela não pode ser maior do que a justiça, e a justiça não pode ser maior do que a misericórdia, porque Deus, ele é equilíbrio, Deus é justo. Então, qual é o processo que se dá? Jesus Cristo, ao pagar com a sua vida, ao derramar o seu sangue no madeiro, na cruz do Calvário, ele satisfaz a justiça de Deus. A justiça de Deus é satisfeita em Jesus Cristo, e a partir dessa satisfação da justiça, ou seja, a partir desse pagamento que Jesus Cristo faz na cruz do Calvário, Deus o Pai pode então atribuir misericórdia a este homem pecador. E este homem então que se chega diante de Deus como um réu, como um pecador, como um perdido, encontra em Deus a misericórdia por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E Jesus Cristo então, como advogado, advoga junto ao Pai a liberdade, a justiça e a justificação desse réu. E esse réu, quando chega diante de Deus e recebe esse perdão de Deus, nesse exato momento ele é justificado, ou seja, ele é tornado justo. Os seus pecados são perdoados, e Deus pega esses pecados, lança no mar do esquecimento e coloca uma placa bem grande dizendo: é proibido pescar. Por quê? Porque os pecados cometidos do passado não fazem mais parte da minha nova criatura. Eu agora me tornei justo, sou justificado por Cristo. O que eu cometi no pecado, o que eu cometi no tempo da ignorância, ficou no tempo da ignorância. Mas é preciso nós pontuarmos uma coisa.
Mesmo Deus sendo justo, misericordioso, amoroso, os pecados cometidos no passado sendo perdoados, é preciso pontuar que as consequências do pecado, elas permanecem. Se assim não fosse, Deus estaria ferindo a sua própria justiça. Lembremos-nos do caso do ladrão da cruz. O ladrão da cruz estava ao lado de Jesus. O ladrão da cruz se arrepende, pede perdão, reconhece que é pecador, que está ali porque merece. Deus o Pai o perdoa. A justiça de Deus o perdoou, mas a justiça perante a sociedade foi executada. Da mesma forma, o pecado ou os pecados cometidos no passado são perdoados, sim. Você é tornado justo, sim, mas a consequência dos pecados você irá ter que arcar. Por quê? Porque Deus é justo. Ele é misericordioso, mas Ele é justo. E a justiça de Deus não permitiria que as consequências do pecado que você cometeu ficassem completamente esquecidas. Você tem o perdão de Deus. Se você morrer nesse exato momento, Deus te perdoou e você terá um lugar nas moradas celestiais. Mas a consequência do pecado, ela perdura. Por quê? Porque Deus é justo. E isso precisa ser pontuado, porque muitas das vezes as pessoas acham que Deus perdoou, está tudo perdoado. Isto é uma meia-verdade. Deus perdoou, está tudo perdoado no reino espiritual, mas no reino material, ou seja, na natureza humana, no meio da sociedade, é necessário que se pague pelos erros cometidos. E isso precisa ficar muito bem pontuado, muito bem claro. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é longanimidade, mas Deus nunca deixou de ser justiça. Deus nunca deixou de ser justiça. Por isso Ele enviou o seu Filho na cruz do Calvário, para satisfazer a sua justiça, para que Ele então pudesse usar de misericórdia, porque a partir do momento que foi pago o preço, aí sim Ele pôde então usar de misericórdia para com todo aquele que se arrepende, por todo aquele que ouvindo a palavra do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo gera arrependimento, e a partir desse arrependimento, a justificação. E essa justificação que se dá por meio de Jesus Cristo, se dá porque Ele pagou o preço. Não se dá simplesmente porque Deus é bom. Deus é bom, não resta dúvida. Mas foi pago um preço, e um alto preço, para que eu, para que você, para que cada um de nós aqui presente pudéssemos ter direito à vida eterna. Foi pago um alto preço. E a partir desse processo de justificação, o homem é tornado justo, e ele pode seguir então uma nova vida. Ele nasceu de novo. A partir do momento que ele é justificado, ele passa a ser então regenerado. É um processo, essa regeneração, e ela vai se demonstrar de diversas formas. Há o processo da salvação, o processo da regeneração, do novo nascimento, ele é tanto interno quanto externo. Então o processo ele começa internamente. O Espírito Santo de Deus, ele leva o homem ao arrependimento, e a partir desse arrependimento ele é justificado, e a partir dessa justificação ele é regenerado. E essa regeneração, ela começa internamente, mas ela dá sinais exteriores. E o batismo é um desses sinais. Muitos acreditam que o batismo ele tem o poder de salvar. É preciso a gente pontuar que o poder não está no batismo, batismo algum, seja ele por imersão, seja ele por aspersão. Não vamos entrar no mérito aqui, mas nenhum batismo ele tem o poder, ele tem a competência de salvar alguém. O batismo nada mais é do que uma exteriorização daquilo que está acontecendo com você internamente. Ou seja, a partir do momento que você é justificado, que você é tornado filho de Deus, que você tem um novo nascimento,
isso se exterioriza por meio de ações, e uma das ações é o batismo. Então, nós vemos que o batismo é essa demonstração de fé perante a sociedade, perante a igreja, perante os seus familiares, que às vezes não são crentes, e você então se batiza e demonstra a sua família, demonstra à igreja que você agora faz parte de um novo corpo, o corpo de Cristo. Você agora então exterioriza por meio do batismo algo que aconteceu internamente, algo que foi modificado internamente. E quando nós mudamos internamente, os sinais aparecem externamente também. Então, se você, antes de ser levado ao arrependimento por meio do Espírito Santo, por meio da palavra, se você tinha hábitos ruins, se você bebia, se você furtava, se você adulterava, você deixa de fazer isso. Por quê? Porque você é uma nova criatura. Agora, dentro de você habitam duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E é importante a gente salientar que mesmo durante o novo nascimento, a natureza humana ela não deixa de existir. Paulo vai dizer que nós sepultamos o nosso velho homem no batismo. E há uma frase que é atribuída a Martinho Lutero, eu não posso afirmar que é, mas dizem que é atribuída a ele, que ele acreditava que quando ele fosse batizado, o velho homem, a velha natureza dele, estaria sepultada também. Mas depois ele descobriu que não, que a velha natureza ainda habitava nele. Então ele fala: eu pensei que quando eu fosse batizado, a minha velha natureza teria sido morta afogada, mas infelizmente eu descobri que ela sabia nadar. E assim é conosco também. O fato de nós termos sido gerados de novo, o fato de nós termos agora uma natureza divina, não impede que a natureza humana que ainda em nós habita, ela venha trazer confrontos entre esse meu novo nascimento espiritual e o meu velho nascimento, ou seja, a minha natureza humana. Haverá um conflito enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós estivermos nessa carne, enquanto estivermos aqui, haverá um conflito. A carne sempre tendente para o mal, e o espírito tendendo a levar para Deus. E o que vai definir quem vai ganhar essa luta? O que vai definir quem vai ganhar essa luta é aquilo que você mais alimenta. Se você alimenta mais a sua carne, a sua natureza humana ela vai ser mais forte. Mas se você alimenta mais o teu espírito, a sua natureza divina será mais forte e com certeza irá sobrepujar a força da sua natureza humana. Então compete a nós decidir. Todos os dias nós temos que decidir. E na vida espiritual, no reino espiritual, não é diferente. Nós temos que decidir. E temos que decidir por Jesus Cristo. Temos que decidir por nossa natureza divina. E é interessante porque nós temos a ideia de que o nosso maior inimigo é Satanás. Não resta dúvida que o diabo, Satanás, é um grande inimigo de todo ser humano. Mas o seu maior inimigo, o meu maior inimigo, não é o diabo. O nosso maior inimigo se chama isso aqui, carne. Por quê? Porque ela acorda com você, ela dorme com você, ela está com você a todo tempo, e se você não vigiar, ela te derruba. O diabo é seu inimigo, não resta dúvida nenhuma, mas a Bíblia vai dizer para nós o seguinte: olha, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando Paulo orienta para as questões da carne, ele vai dizer o seguinte: olha, foge da aparência do mal. Por quê? Porque Paulo sabia que a aparência do mal, ou seja, que os desejos da carne, eles são fortes o suficiente para nos derrubar. Quando você está alimentando a sua natureza divina, quando você está buscando ao Senhor e que você resiste ao diabo, ele foge. Por quê? Porque ele sabe que você está sob as potentes mãos do Senhor Jesus.
Ele sabe que Jesus Cristo está cuidando de você, está cuidando de mim, está cuidando de cada um de nós. Mas a vigilância com relação à carne, ela é basicamente nossa. Se nós não alimentarmos essa natureza divina, fatalmente nós iremos com grande possibilidade de cair. Por quê? Porque o homem, ele tem a tendência natural à carne. Nós, na verdade, lutamos contra a carne, contra a nossa natureza peculiar. Está dentro de nós. Nós somos inclinados para o mal. Por isso há essa luta entre a carne e o espírito. E nós devemos alimentar o nosso espírito, a fim de que possamos vencer a nossa carne. Por quê? Se assim não fizermos, será uma questão de tempo. Será uma questão de tempo cairmos. Por quê? Quando alimentamos mais uma natureza, nós estamos tornando mais forte. E se você não alimenta a sua natureza divina, se você não alimenta o seu espírito, a sua natureza carnal, consequentemente, estará mais robustecida e ela te derrubará. Mas prosseguindo, nós vimos então a regeneração, o novo nascimento. E esse novo nascimento, ele nos leva a atitudes diferentes. Como eu falei anteriormente, esse novo nascimento que acontece internamente, ele gera frutos externamente. E um dos melhores pontos para que nós possamos observar que alguém realmente nasceu de novo são as suas atitudes. Ninguém pode dar fruto bom se a árvore for ruim. Ninguém pode esperar tirar abacate de laranjeira. Ninguém pode tirar goiaba de macieira. Assim também nós não somos diferentes. Nós não somos diferentes. Nós, se formos regenerados, se fomos nascidos de novo, se éramos uma oliveira, um jambuzeiro bruto, e fomos inseridos e fomos enxertados na oliveira verdadeira que é Jesus Cristo, nós precisamos dar oliva. Não precisamos e não podemos dar jambo. Se nós, apesar de jambuzeiros, fomos enxertados na oliveira, nós precisamos dar o fruto da oliveira. E essa externalização, ou seja, exteriorização desses frutos, é que vai então referendar esse novo nascimento. Esse novo nascimento, essa regeneração, ela acontece internamente, demonstrada externamente por meio daquilo que eu vou gerar. Então, se eu era iracundo, eu não posso ser mais iracundo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando na minha vida. Então, se eu tinha o hábito de mentir, eu tenho que deixar de mentir. Por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando na minha vida. O Espírito Santo me regenerou. Eu sou uma nova criatura. Então, esses frutos precisam ser demonstrados como ato de referendo do novo nascimento. Então, eu preciso referendar esse novo nascimento por meio das minhas ações externas. Por quê? Porque sem esse novo nascimento, o homem não tem acesso ao reino de Deus. Não há como o homem caído ter acesso ao reino de Deus. Efésios 2, abra sua Bíblia comigo rapidamente. Efésios 2, versículo de número 1, de 1 a 5, diz assim: do pecado para a salvação pela graça, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia,
por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, nós somos salvos porque Ele nos amou primeiro. E qual foi a demonstração? Foi aquilo que eu falei no início. A demonstração do amor de Deus se revelou em Jesus Cristo. O máximo de Deus, de amor, de misericórdia, de compaixão, é revelado por meio de Jesus Cristo. Então, para que nós hoje possamos ter acesso ao reino de Deus, é necessário nascer de novo. E esse nascimento de novo, ele se dá por meio dessa transformação, dessa regeneração. Isso não é uma exigência simples, isso é bastante complexo, mas é necessário para que nós tenhamos então acesso ao reino do Senhor Jesus. E é interessante também que quando o homem, ele, por meio do Espírito Santo, ele se arrepende, por meio da fé que gera pela palavra, ele se arrepende, então ele é justificado, ele passa também uma outra condição, a condição de santo. E por que ele passa a condição de santo? Porque, como nós falamos anteriormente, a partir do momento que ele é justificado, ele é tornado justo. Não que ele não tenha pecado, ele chega na condição de réu e sai na condição de absolvido. Ele chega na condição de pecador e sai na condição de santo. Mas é preciso a gente pontuar que existe a santificação posicional. O que é isso? A partir do momento que o homem ele é justificado, ele também é santificado. Uma vez perguntaram para um determinado escritor qual era a diferença então, e por que a diferença da justificação e santificação, como seria o momento, qual seria o momento que se daria a justificação e a santificação. E a resposta desse escritor foi a seguinte: justificação e santificação, elas são como o canhão e como a bala do canhão. O canhão, para que ele atire, é preciso que no seu interior tenha o cano e tenha uma extremidade no cano, ou seja, que haja um buraco nesse cano. Quando então a bala do canhão é colocada ali, a munição do canhão é colocada ali, quando ele atira, a justificação e a santificação são semelhantes a um tiro dado pelo canhão. Sai pela mesma boca, ou seja, a munição, e é necessário que, para que a munição saia, haja essa boca. Então, a santificação e a justificação fazem parte do mesmo processo. Ou seja, eu não consigo ter justificação sem santificação. Santificação e justificação são uma face da mesma moeda. Por quê? Porque o homem, quando é justificado e se torna santo, ele se torna santo porque Deus o santificou. E a partir desse momento que ele é tornado santo, não significa dizer que ele não irá mais pecar. É uma santificação posicional, ou seja, Deus o coloca na posição de santo, mas ele precisa continuar o processo de santificação. Diferente da justificação, que ela ocorre imediatamente, a santificação ela é um processo. Eu sou justificado e santificado posicionalmente no mesmo momento. Mas a partir daí, a minha caminhada com Cristo irá exigir de mim o que? Santificação contínua. E o que é santificação? Santificação é separação, é afastamento. Nós agora estamos vivendo afastamento social. Por isso nós estamos fazendo a nossa escola bíblica dominical por meio de uma live no Instagram. Por quê? Para evitar contágio
Da mesma forma, a santificação exige de nós uma separação. E que separação é essa? Separação do pecado, separação daquilo que entristece o Espírito Santo de Deus, separação daquilo que pode ofender a santidade do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus é santo. Deus é santo. Então nós vemos que Deus é santo 3 vezes. Deus é santo, santo e santo. E nós, como seres humanos, que temos uma natureza humana, nós deixaremos de pecar? Não deixaremos de pecar. Mas o pecado no justificado, o pecado naquele que foi tornado santo, ele não é uma rotina, ou pelo menos não deve ser. Por quê? Porque aquele que é nascido de Deus, ele não vive pecando. João vai dizer isso. Aquele que é nascido de Deus, ele não vive pecando. Ou seja, o pecado não é uma rotina. Não quer dizer que ele não vai pecar. Ele vai pecar, mas não é uma rotina. É um acidente de percurso. Então o homem pode pecar mesmo tendo sido justificado, mesmo tendo sido santificado, sim. E enquanto nós estivermos nessa carne, que é o nosso maior inimigo, nós estaremos pecando. Mas esse pecado não é uma rotina. Eu não tenho prazer no pecado. Eu não posso ter prazer no pecado. Por quê? Porque eu tenho uma nova natureza. E mesmo quando eu peco, o Espírito Santo de Deus trabalha no meu espírito, me apontando o erro, me apontando o pecado. E isso gera em mim o que? O reconhecimento de que eu preciso pedir perdão ao Senhor Jesus. E a partir desse momento que eu me volto ao Senhor Jesus novamente, peço perdão e me afasto deste pecado, Deus então nos perdoa. E nós somos justificados, nós somos santificados. Então, essa santificação, ela ocorre no momento que nós aceitamos Jesus Cristo, mas ela é um processo que vai se perpetuar durante a nossa vida aqui. Eu preciso ser mais santo hoje do que fui ontem, e vou precisar ser mais santo amanhã do que fui hoje. Por quê? Provérbios 4,18 vai nos dizer. Vamos abrir lá em Provérbios 4,18? Vamos manusear a Bíblia mesmo em casa, ou aqui nos irmãos que estão aqui na igreja. Vamos manusear a Bíblia. É preciso que a gente esteja sempre manuseando a Bíblia. Por que essa santificação é um processo? Provérbio 4,18 vai nos dizer. Você que está em casa, já está com sua Bíblia na mão, amém? Podemos ler então. Diz assim, Provérbios 4,18: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso é o processo da santificação. Nós temos que a cada dia nos santificar, a cada dia nos afastar do pecado. Mas qual o instrumento que eu utilizo para me afastar do pecado? Qual é o instrumento que eu posso utilizar para me santificar? O instrumento que nós temos para nos santificar, um deles se chama oração. A oração nos aproxima do Pai. Da mesma forma que Isaías 59 vai dizer que o que afasta o homem de Deus são as iniquidades, da mesma forma a oração é aquilo que nos aproxima de Deus. É por meio da oração que nós nos chegamos a Deus. É por meio da oração que o Espírito Santo de Deus, que geme com gemidos inexprimíveis e que interpreta a nossa oração e leva ao Pai, é por meio da oração que nós iremos ter acesso a Deus. É por meio da oração que nós nos aproximaremos de Deus. Jeremias vai dizer, olha, buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o coração. Então a oração é um dos instrumentos da santificação. Um outro instrumento da santificação se chama Bíblia Sagrada, leitura da Bíblia Sagrada. Por quê? Se os irmãos lembrarem, há alguns minutos atrás, eu falei que a palavra de Deus, ela tem o poder de gerar a fé. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos fortificando a nossa fé.
nós estamos alimentando a nossa alma, nós estamos robustecendo a nossa musculatura espiritual, nós estamos, na verdade, numa academia espiritual. A oração, a Bíblia Sagrada, o jejum também faz parte desse processo de santificação. Na verdade, é a academia espiritual. Nós precisamos, da mesma forma, de exercícios físicos, nós também precisamos de exercícios espirituais. E os exercícios espirituais, oração, jejum, leitura da palavra. Por quê? Porque quando nós lemos a palavra, nós somos contrastados com a natureza humana. Nós verificamos que nós somos pecadores, que nós somos dependentes de Deus. Porque, como eu falei anteriormente, essa natureza humana, ou seja, essa velha natureza, ela vai continuar habitando dentro de nós. Nós precisamos estar atentos a isso. Por quê? Porque volta e meia, a nossa carne ela vai dar uma ressuscitada. Ela vai querer se ressuscitar dentro de nós. Apesar de ter sido sepultada no batismo, volta e meia ela ressuscita. E se nós não tivermos voltados para a oração, se nós não tivermos escudados na palavra, infelizmente, a carne leva a vantagem. Por quê? Porque ela é a nossa natureza. Nós, na verdade, lutamos contra ela. A nossa natureza é a inclinação para o mal, é a inclinação para o pecado. Por isso há essa guerra interior, por isso há essa luta interior, porque nós temos um conflito interno, mas fomos gerados para o novo nascimento. Nós fomos gerados para o novo nascimento. E essa nova geração, como toda outra qualquer, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser tratada. Nós podemos até mesmo fazer uma analogia com o recém-nascido. Então, quando a gente é nascido de novo, quando a gente tem um novo nascimento, é preciso que a gente tenha todo o cuidado. Quando você recebe um recém-nascido em casa, você tem todo o cuidado. Você dá um alimento adequado, você vai cuidar para que tomem as vacinas. E na vida espiritual, o novo nascimento também é assim. Ninguém nasce de novo, ninguém é regenerado, nascido de novo e já sai correndo. Isso é uma outra coisa que nós como igreja precisamos observar. Ninguém, não é natural, alguém que nasceu hoje, amanhã já está saindo correndo. Nós devemos observar os frutos, nós devemos dar tempo ao tempo. Nenhuma árvore dá fruto antes de florescer. Então, para que uma árvore dê fruto, é preciso que ela floresça. E para que ela atinja um nível de floração, é necessário muito cuidado, muito tempo, muita maturação. Então, nós como igreja do Senhor devemos estar atentos a isso também. Devemos estar atentos que ninguém nasce e sai correndo, não. Então, nós devemos observar os frutos desse novo nascimento, a exteriorização desse novo nascimento, porque isso nos vai referendar se realmente houve um novo nascimento. As lutas virão com certeza, as dificuldades virão sem dúvida nenhuma. Nós precisamos estar escudados na palavra de Deus, porque precisamos nascer da água e do Espírito. Precisamos ser nascidos de novo. E esse novo nascimento exige de nós uma postura. E essa postura, exigida por esse novo nascimento, obrigatoriamente exige de nós condutas condizentes. Então, se eu sou nascido de novo, eu tenho que agir como nascido de novo. Se eu tenho a nova natureza, a natureza divina em mim, eu tenho que agir conforme essa natureza. Eu não posso simplesmente, da boca para fora, dizer: eu sou crente, nascido de novo, faço parte da família de Deus. As minhas palavras têm que ser referendadas por minhas ações. Portanto, meus queridos irmãos, portanto, minhas queridas irmãs, nós temos uma responsabilidade.
uma responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, de sermos luz em meio às trevas, de sermos sal em meio a uma geração insípida. Não basta simplesmente nós abrirmos a boca e falarmos que somos cristãos, que somos salvos, que nascemos de novo, mas a nossa atitude tem que falar mais alto do que a nossa palavra. Porque, eu já falei isso diversas vezes, as palavras convencem, mas só os exemplos arrastam. Então, para que nós possamos dar testemunho, para que nós possamos ser luz em meio às trevas, as nossas ações devem falar por nós. Isso não quer dizer que nós não devemos pregar o Evangelho, muito pelo contrário, nós somos semeadores da palavra. E a primeira fala que eu disse aqui é que o semeador ele tem que estar preocupado em lançar a semente, independente de onde ela vai cair, se em meio ao terreno pedregoso, se em meio a espinhos, se em meio a pouca terra, não importa. A nossa obrigação como semeador é levar a palavra do Senhor. Mas essa palavra só terá eficácia se as nossas ações forem condizentes com as nossas palavras. Porque você pode pregar um ano inteiro e com uma única atitude jogar por terra tudo aquilo que você pregou. Então, estejamos atentos. As nossas ações devem ser condizentes com as nossas palavras e as nossas palavras devem ser condizentes com as nossas ações. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos conceda graça para estarmos nos santificando a cada dia, para estarmos sendo levados à presença de Cristo por meio da oração, por meio do jejum, por meio da santificação da palavra de Deus. Estamos passando por um momento complicado, estamos passando por um momento difícil, mas eu gostaria de deixar uma palavra para a meditação dos irmãos, e esta palavra ela está em 2 Timóteo, no capítulo de número 2, no versículo de número 19, diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Portanto, meu querido irmão, portanto, minha querida irmã, o Senhor conhece os que são seus. Você está sendo guardado debaixo da potente mão de Deus. E ainda que as turbulências ocorram, Deus está no controle. Deus está sentado no seu alto e sublime trono, como sempre esteve. Deus não perdeu o controle de nada. Tudo está no controle nas mãos do Senhor Jesus Cristo, porque Salmo 24 vai nos dizer: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam. Portanto, tudo está sob o controle das potentes mãos de Deus, e as nossas vidas também estão no controle de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. E agora eu quero fazer uma oração de encerramento, lembrando também que à noite nós estaremos transmitindo também o nosso culto aqui ao vivo. A partir das 19 horas estaremos aqui fazendo um culto ao Senhor. Você que está na sua casa, permaneça na sua casa. O culto será ao vivo aqui, mas será somente com os ministrantes e com algumas pessoas que irão louvar o Senhor. Não haverá culto aberto, o culto será ao vivo. Portanto, permaneça ligado no canal da igreja, no canal do YouTube, no canal do Instagram. Nós estaremos transmitindo esse culto ao vivo para edificação, para teu elevo espiritual e para também o maior objetivo, que é a glorificação do nome do Senhor Jesus. Porque, como nós falamos anteriormente, Deus está no controle e, portanto, devemos a Ele glória, louvor, honra e majestade, porque Ele é Deus e Ele é Senhor. Então, permita-me fazer uma oração, e se você tem alguém na sua casa
que está enfermo, se você tem alguém na sua casa que ainda não aceitou Jesus Cristo, se você tem alguém na sua casa que precisa ser nascido de novo, convide ele para essa oração. Nós estaremos orando aqui, nós estaremos orando por sua saúde, orando por sua vida, orando por sua causa, porque nós cremos num Deus que está aqui na igreja, mas está também na sua casa, e os seus ouvidos não estão surdos para que possam ouvir a oração dos teus servos, e nem tampouco o seu braço polido para que não possa abençoar. Portanto, convide o seu parente, convide o seu filho, a sua filha, para junto receber essa oração. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, nós estaremos orando agora. Senhor Deus, nós te louvamos porque temos a certeza que Tu, Senhor Jesus, tens o controle de tudo e de todas as coisas. Senhor Jesus, em meio a desespero, em meio a pânico, Senhor Jesus, Tu dormia, Senhor, no barco. Por quê? Porque Tu tens o controle das coisas. Senhor, Tu tem o controle das tempestades, Tu tem o controle, Senhor Jesus, de todas as situações. E o momento pelo qual estamos vivendo não é diferente. Senhor, a correria, Senhor Jesus Cristo, preocupações, Jesus Cristo, também nós te pedimos, Tu, Senhor Jesus, que vê a necessidade do Teu povo, não deixe, Senhor, faltar o pão à mesa, não deixe, Senhor Jesus Cristo, faltar a alimentação, porque Tu, Senhor Jesus Cristo, cuidou de um profeta teu no deserto, trazendo uma viúva para que pudesse lhe alimentar. Nós, como igreja, Senhor, temos a certeza que Tu está provendo, Senhor, a alimentação, está provendo, Senhor Jesus Cristo, as necessidades básicas do Teu povo, porque a Tua palavra é fiel. Agora, Senhor, nos despede em paz. Agora, Senhor, nos leve, Senhor, na Tua graça. É o que nós te pedimos.